no primeiro texto, nós vamos ler dois textos, mas o primeiro texto que eu quero ler com você é em 2 Timóteo, no capítulo 3. Abre lá a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele se refere aos últimos dias, e esses últimos dias nós teremos tempos difíceis. E aí ele descreve o que são esses tempos difíceis, ou características de tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas. Em outra versão diz, amantes de si mesmos, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Escute isso: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E aí Paulo diz, fique longe também destes. O que eu acho interessante nesse texto, e você já pode ir para 1 Pedro no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 11, mas o que eu acho interessante nesse texto que Paulo escreve a Timóteo, ele instruindo Timóteo, ele diz, nos últimos dias os tempos serão difíceis, e a razão pela qual ele diz que serão difíceis é porque os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. Essas coisas, os homens são egoístas desde sempre, os homens são avarentos desde sempre, os homens são desobedientes aos pais desde sempre. Toda aquela lista que eu acabei de falar para você, de caluniadores, de tudo aquilo, os homens são desde sempre, não é só nos últimos dias. Os homens são desse jeito desde que o homem é homem, desde que o homem abriu mão da natureza divina e aceitou a natureza pecaminosa. Desde o Éden, da queda de Adão, o homem nasce pecaminoso com essas características naturais dentro de si. E por que Paulo, então, quando escreve a Timóteo, ele diz que nos últimos dias essas coisas acontecerão? Sabe por quê? Porque essas coisas começarão a acontecer no meio da igreja, e este é o problema. Os últimos dias serão difíceis, porque essas coisas começarão a acontecer no meio da igreja, e aí é um problema. Porque quando o mundo vive assim, é o mundo, ele existe para isso. Essa é a natureza mundana, pecaminosa, de fazer essas coisas. O problema é quando essas coisas começam a acontecer dentro da igreja. O problema é quando nós reproduzimos isso, nós temos aparência de piedade, mas nós negamos a realidade de Deus através dos nossos atos. E isso me preocupa. Creio sim que nós estamos vivendo os últimos dias, creio sim que nós estamos vivendo um tempo do fim, como nós, na maioria, num senso comum, nós acreditamos. Não sabemos se nós estamos vivendo a última hora dos últimos dias, ou o último dia dos últimos dias, ou a última hora dos últimos dias, ou os últimos 10 minutos da última hora. A gente não sabe em que momento no cronos de Deus nós estamos vivendo, mas o fato é que nós estamos vivendo os últimos dias, sim, inaugurou lá em Atos, e nós estamos vivendo este tempo, nós vivemos os últimos dias. E eu me preocupo hoje, neste momento, e este é o meu coração, eu quero falar hoje contigo, igreja. Eu sei que nós procuramos levar uma mensagem de esperança, e pessoas nos assistem em vários momentos, em horas distintas, no nosso canal do YouTube, e buscando uma palavra de esperança, mas hoje eu quero conversar contigo, igreja. Eu quero conversar com a nossa identidade como nós somos. Eu quero conversar com você, obviamente, que é família CTF, mas eu quero conversar com você que professa Jesus. Se você puder ouvir o meu coração, eu quero poder derramá-lo diante de você nessa noite, porque eu acredito que nós, neste momento de crise que o mundo está vivendo, neste momento de dificuldade que a humanidade está passando, cada vez mais nós precisamos ser igreja, uma igreja forte, uma igreja que de fato impacta, uma igreja, como eu falava na minha última pregação, uma igreja que é o sal da terra, a luz do mundo, uma igreja que ela provoca não só a sede do mundo de vir até nós, mas é uma igreja que conserva para que o mundo não apodreça, que ela consiga ir na contramão do mundo, para que o mundo não apodreça, não continue fazendo o que ele tem por natureza fazer. E aí eu quero ler com você o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, o título, para mim, do que os tradutores, do que fizeram a minha versão da Bíblia, coloca assim, a vida cristã exemplar. Ela fala de um
exemplo de vida cristã. E é isso que a igreja precisa ser. O que Paulo critica em Timóteo é uma igreja que se desvirtuou, uma igreja que perdeu a sua característica e começou a viver conforme o mundo, começou a ter características do mundo. E eu não me refiro ao mundo entrar na igreja, eu me refiro à igreja se comportar como o mundo, usar as mesmas ferramentas que o mundo usa. E aqui Pedro, quando escreve a sua carta, ele descreve como é esta igreja forte, como é uma igreja que ela vive em meio a uma sociedade que é um caos, em meio a um momento que é difícil, como ela se porta. E ele inicia assim, e eu quero falar sobre 6 coisas, nesses 7 versículos que Pedro escreve, eu quero destacar pelo menos 6 coisas. A primeira delas, ele inicia assim: amados, peço. Ele, em outra versão, diz: eu rogo-vos, exorto-vos. Ele não é só assim um pedido qualquer, ele nos exorta a irmos mais além. Ele diz: eu peço a vocês, eu exorto a vocês. Primeira coisa que eu quero destacar: como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. A primeira coisa que eu quero destacar, que Pedro diz, que ele coloca para a igreja, onde ele fundamenta a igreja, ele diz assim: vocês não são desse mundo, vocês não são dessa terra, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos, vocês não pertencem a isso. Não só não pertencem geograficamente, porque nós temos uma pátria celestial, mas não é só nisso, a nossa identidade é outra. Nós agimos de outra forma, nós nos posicionamos de outra forma, nós nos colocamos diante das pessoas de uma outra forma. Nós estamos fora a um sistema mundano, nós estamos fora dessa conexão mundana, nós estamos fora das armas mundanas, nós estamos fora das armas carnais, nós militamos de uma outra forma. A nossa luta, ela é diferente, as nossas armas, elas não são carnais, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando nós, igreja, não entendermos de que nós somos forasteiros, que nós não pertencemos a este mundo e, portanto, nós não nos comportamos como eles, nós precisamos entender, iniciar a conversa dizendo: cara, nós somos diferentes. Sabe qual é a minha angústia? E nós estamos vivendo num momento hoje de caos no mundo. Nós estamos vivendo um momento hoje onde ninguém tem respostas há um ano, onde nós vemos pessoas brigando. E eu confesso para você, hoje as redes sociais, elas têm me adoecido, e elas não me têm adoecido por eu ver posts de pessoas mundanas falando qualquer coisa, e besteira, e palavrões, e xingamentos, e idiotices, porque isso é o que aquele que não tem o Espírito Santo faz por natureza. É assim desde a queda. O homem, ele é pecaminoso na sua natureza. O que tem me adoecido é que nós temos visto uma igreja que esqueceu de que ela é forasteira, de que ela não pertence a este mundo, nem ao sistema deste mundo. Uma igreja que decidiu lutar com as mesmas armas que o mundo. Uma igreja que vai para a rede social, ao invés de liberar palavras de vida e palavras de bênção, ela tem usado da mesma ferramenta. Ela tem aparência de piedade, porque o grito dela, como diz o texto de Timóteo, o grito dela parece bom, porque ela está lutando por uma causa justa, mas as suas obras negam-lhe o poder. A forma que ela tem se posicionado tem negado o que de fato ela é. Isso tem me adoecido. Eu tenho ficado mal, eu tenho chorado, eu tenho dito: cadê a igreja de Jesus? Aonde está a igreja de Cristo, que leva uma mensagem de esperança, que ela sopra vida sobre onde há morte? Mas não, hoje nós vemos uma igreja usando da morte, das ferramentas de morte, para tentar defender qualquer coisa. Pedro, ele inicia dizendo: cara, vocês são diferentes, vocês vivem diferente, vocês não são deste mundo, vocês não são do sistema, vocês combatem diferente. A gente combate o mal com o bem. Martin Luther King já dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, porque os maus vão gritar, é o silêncio dos bons. Mas eu não estou entendendo, Anderson, você está dizendo que a igreja está gritando e está mal. O problema do grito da igreja não é o grito dela, é a forma que ela está gritando.
é que ela decidiu lutar e combater o mal com as mesmas ferramentas do mal, ao invés de combater o mal com o bem, ao invés de levar uma mensagem de esperança, ao invés de ser o lugar onde qualquer pessoa encontra nele um lugar de paz. Mas hoje a igreja tem sido o termo talvez não seja bom, mas um ninho de guerra, um ambiente de disputa, de território, de briga, ao invés de ser um lugar de aconchego, de acolhimento daquele que precisa. E hoje, quando nós olhamos para fora, nós temos visto uma multidão precisando. Nós temos visto uma multidão necessitando de ajuda. Pedro continua e ele diz assim, no verso 12, e essa segunda coisa, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Não é fora, é no meio dos gentios, é lá no meio, onde todo mundo está agindo errado, a nossa conduta lá no meio precisa ser exemplar. É lá no meio que ela precisa ser exemplar. É lá no meio que eu preciso mostrar a minha fé. É na rede social, em meio a um caos, que eu preciso demonstrar o quanto eu de fato entendo da verdade. Para que quando eles o acusarem de malfeitores, quando vierem falar da igreja alguma coisa, eles vão observar as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quando vierem a nos condenar por qualquer coisa, quando vierem a olhar para nós e querer dizer, mas a igreja é isso, a única coisa que eles vão olhar em nós e encontrar em nós, ou deveriam de encontrar, é uma conduta exemplar em meio aos gentios. E no verso 13, talvez um ponto de bastante discordância, e talvez você pode até ficar chateado comigo, mas esse verso 13 ele diz assim, por causa do Senhor, por causa de quem? Do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Anderson, tu está me dizendo, em meio a uma pandemia, aonde os governadores, os presidentes, os prefeitos, eles têm feito tantas coisas que eu não concordo, tu está dizendo que eu deva me submeter, me sujeitar às autoridades humanas? Primeiro que quem está dizendo não sou eu, que quem está dizendo é a palavra. Segunda coisa, quando Pedro escreve isso, ele escreve num período onde a igreja estava sendo perseguida pelo imperador romano e sendo morta, tanto que o próprio Pedro é morto, é um mártir da sua fé. E esse cara, neste período, ele escreve justamente isso. Mas a igreja ela não foi submissa o tempo todo. De fato, você vai encontrar na Bíblia momentos onde a igreja ela não se submeteu. E sabe quando ela não se submeteu? Quando as autoridades começaram a exigir coisas da igreja que iam contra a palavra de Deus. Mas até lá a igreja ela se colocou. Mas tu quer dizer então que eu vou ficar ouvindo um monte de restrições, um monte de coisas absurdas que eu considero absurdas, e aí é a opinião de cada um, e não é o meu mérito, não vou entrar nessa questão, porque eu não quero focar no certo, no errado, quem está isso, quem está aquilo. Eu quero conversar com você, igreja, eu quero olhar para dentro de nós, a nossa postura. Eu não estou aqui
para defender lados, eu não estou aqui para apontar lados. Hoje é muito complicado isso, qualquer opinião que você dá de qualquer coisa, parece que você está ou do lado de cá, ou do lado de lá, ou para cima, e eles nos rotulam e nos taxam de qualquer coisa. Não é o meu objetivo, mas eu quero conversar com você, igreja, como nós precisamos nos postar, porque eu acho que nós estamos nos postando mal. Então eu não estou olhando para fora hoje, eu estou olhando aqui para dentro, eu estou olhando para dentro do meu coração, eu estou olhando para dentro da minha vida. O que eu quero conversar com você primeiro é o seguinte: mas então a gente vai ficar que nem mosca tonta? Eles falam qualquer coisa, eles dizem qualquer coisa, a gente tem que obedecer? Eles estão fazendo injustiças e nós ficamos quietinhos? Bom, esse é um tema complicado, mas a Bíblia diz que Jesus foi injustiçado, e como ovelha ele foi, como cordeiro ele foi ao matador, calado. Pessoas acusavam ele de: tá, mas se tu tem a resposta, por que não faz? E ele quieto. Você chamaria Jesus de mosca tonta? Você colocaria Jesus neste lugar de falta de proatividade? Porque o que fez Jesus ficar calado é que ele estava submisso a uma vontade superior às autoridades. Ele estava submisso à vontade do Pai. Aquela era a vontade do Pai, e ele foi até o final. Mas Anderson, quem garante que essa é a vontade do Pai? Quem garante que nós devemos de ficar quietos hoje? Essa é a pergunta que eu gostaria que você fizesse para você. Porque hoje nós estamos ouvindo qualquer coisa e saímos gritando de qualquer jeito, e nós não paramos para perguntar: Deus, essa é a forma que tu quer? É assim que tu espera que eu reaja? Eu vejo hoje uma igreja, eu lido com pastores, muitos, eu vejo hoje uma igreja dizendo o seguinte: nós estamos sofrendo perseguição, nós estamos sendo perseguidos, estão querendo calar a voz da igreja. E o que na verdade aconteceu foi o seguinte: eles não deixaram você brincar no horário que você quer, nem do jeito que você quer, mas não proibiram você de brincar, tanto que você está me escutando, tanto que eu estou pregando o evangelho desde o início da pandemia. Eu não deixei de pregar o evangelho um final de semana. Nós não deixamos de liberar a palavra de Deus um só final de semana. Todo final de semana nós estivemos aqui, estivemos abertos as nossas portas durante a semana para atender quem quisesse, com uma equipe que tinha, para dar conselho, para dar um ombro e abraçar aquele que estava angustiado. Ao longo de todo esse um ano de pandemia, nós sempre estivemos ao lado das pessoas que precisaram. Nunca nos foi proibido isso. Só que às vezes nós temos uma igreja infantil, que ela está no parquinho reclamando porque, de novo, não me deixaram brincar na hora que eu queria, nem do jeito que eu queria. Mas nós podemos pregar o evangelho, nós podemos falar. Hoje nos é permitido 10%, nós optamos aqui por não ter pessoas presentes, mas nos é permitido hoje, em bandeira preta, na pior momento da pandemia, nos é permitido ter 10% das pessoas, até às 20 horas. Nós podemos fazer 10 cultos, com 10%, dividir 5 cultos no sábado, 5 cultos no domingo, atender todo o nosso povo, mas não me deixaram fazer do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu vou brigar. E aí então eu começo a falar um monte de coisa, estão nos perseguindo. Eu fico pensando: o que será que os bares, os restaurantes, as casas de evento, o comércio que está fechado, ele é perseguição do quê? O diabo também decidiu destruir com todo mundo. Mas nos últimos dias, isso é um ensaio, estão querendo nos calar, porque nos últimos dias já o anticristo vai vir e vai nos calar. Talvez seja um ensaio, e talvez eles estão de fato tentando fazer com que todos nós venhamos a nos acostumar com umas coisas para tomar domínio. Então, se é um ensaio, aprenda com este ensaio, como nós, como igreja, em meio a este momento de perseguição, podemos continuar pregando o evangelho. Mas, meu irmão, se você acredita que este é um ensaio e que vai vir o domínio mundial e vão querer perseguir a igreja, se você crê nisso é porque está escrito na palavra, você tirou da palavra isso. Então, se Deus determinou isso, não adianta você reclamar, não vai espernear, vai acontecer.
E se vai acontecer, você precisa aprender, então você está tendo uma oportunidade de aprender. Então para de reclamar. E comece a olhar para quem precisa. Comece, em vez de reclamar que tiraram você do parquinho, cresce. E começa a ver como você pode alcançar quem precisa, porque é para isso que eu e você fomos chamados. Nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos nessa terra, nós não usamos das mesmas armas deste mundo. As nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós precisamos nos posicionar em Deus para vencer o que precisa ser vencido. Hoje, além de Satanás, nós temos um inimigo, que é um vírus. E nós precisamos unir as nossas forças contra ele. Pare de ficar gastando energia para derrubar esse, bater naquele, dizer que é isso, dizer que é aquilo, para poder ter razão disso, daquilo. Nós, como igreja, temos que ter uma postura diferente. Quando, dentro da igreja, como diz Paulo a Timóteo, começarem os homens a ser amantes de si mesmos, egoístas, egocêntricos, com aparência de piedade, mas na verdade não tem, bom, aí acabou, aí o negócio complicou. Porque isso é lá no mundo, lá eles fazem isso, aqui é diferente, a igreja é diferente, nós agimos de forma diferente, nós somos propagadores de uma mensagem de esperança. Quando as pessoas nos encontram, precisam encontrar em nós um lugar de esperança, uma mensagem de esperança. Alguém que olha e diz, cara, eu quero andar com esse povo, eu quero caminhar com esse povo. Onde está a igreja de Cristo? A igreja de Cristo que ama ao Senhor e que libera a mensagem do Evangelho, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, de paz, aonde o príncipe da paz entra e transforma as pessoas. Mas não, hoje tudo parece um campo de batalha. E eu acho que nós, como igreja, perdemos o foco. Pedro continua e ele diz, e eu não quero me alongar, ele diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem, escute isso, a ignorância dos insensatos. Sabe como a gente vai acabar com essa idiotice que está acontecendo, com esse monte de gente gritando de tudo quanto é lado, sem a gente saber para onde ir? Pedro, ele escreve, ele diz, a prática do bem, e essa, ele inicia assim, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Deus quer isso para mim e para você. Que nós venhamos pela prática do bem silenciar a ignorância dos insensatos. Eu chorei essa semana quando eu vi de vários vídeos da igreja rodeando hospitais ao redor do estado inteiro, e orando e adorando, e os profissionais da saúde saindo na janela, chorando, os enfermeiros chorando, os pacientes que conseguiam, olhando e chorando. Uma igreja que pela prática do bem. Conversando com um pastor amigo meu, lá do Canadá, ele disse, cara, uma igreja pequena no Canadá, e ele disse, nós juntamos 40 pacotinhos de um mimo, e nós fomos em tal hospital para entregar para os profissionais da saúde, para dizer muito obrigado, e que nós estamos orando por vocês, e agradecendo-os pelo trabalho que eles estão fazendo. Mas não, ao invés disso, eu decido brigar, eu decido gritar, espernear, porque eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu fazia, na hora que eu fazia, porque a minha vida não é como era. Ao invés de eu olhar e dizer, cara, nós precisamos vencer isso, nós precisamos passar isso. Anderson, então está dizendo que tu é a favor do lockdown? Eu já disse aqui várias vezes que não, eu acho que não resolve, não é esse o caminho, mas não é essa a questão.
Eu não estou querendo dizer o que é certo, o que é errado agora do que eles estão fazendo. Eu estou querendo dizer o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer em um tempo de crise? Nós vamos espernear, nós vamos chorar, nós vamos brigar como criança birrenta, que porque me tiraram o horário do parquinho, eu vou deitar no chão, vou começar a chorar e espernear, ou eu vou levantar como uma igreja madura e vou alcançar aquele que precisa. E vou curar as feridas daquele que está machucado, daquele que está sangrando, daquele que está doente. Eu vou estender a mão, ao invés de apontar o dedo, eu vou estender a mão e vou dizer: cara, vem para cá. Eu também estou passando esse momento, mas eu estendo a mão para você. Pedro segue, último ponto. Penúltimo ponto. Eu falei que eu ia falar 6, esse é o 5º ponto. Ele diz: como pessoas livres que são, e nós somos livres, livres de opinião, livres para escrever o que a gente quiser em qualquer lugar, em rede social, em qualquer lugar. Nós somos livres. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Meu irmão, você é servo de Cristo. Quem comanda a sua vida não pode ser a sua alma. Quem comanda a sua vida não pode ser a sua indignação. Quem comanda a sua vida não pode ser o seu coração. Precisa ser Cristo. Por isso que eu digo, mano, se nós tivermos que chegar, e hoje eu já comecei a correr atrás numa situação de uma igreja que foi injustamente abordada. A princípio estava tudo certo e foi injustamente abordada. Nós já corremos atrás para que não aconteça isso, que isso não se repita, porque sim, nós temos meios para fazer, mas nós não vamos ficar fazendo isso por qualquer coisa. Eu quero ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, é nesse rumo que Tu quer que nós venhamos a andar, é neste rumo que Tu quer que nós venhamos a caminhar. Eu quero corresponder a Ti. Eu quero poder ser o Teu representante. Tu és o Senhor. E eu quero corresponder a Ti. Porque, meu irmão, se Deus, como alguns têm dito, eu já falei um pouquinho antes, se é um preparatório para a grande perseguição, mano, a Bíblia disse que isso aconteceria. Se vai acontecer, você não tem o que fazer. Isso vai acontecer. O que você precisa é saber como lidar com essa situação. Portanto, ouça a voz do Senhor. Pare, ore a Deus. Ao invés de responder, ore a Deus: Senhor, como eu devo de responder isso? Porque Cristo nos ensina: quando te dá um tapa, você dá outra face. Quando te pede para carregar uma milha, você caminha 2. Uma túnica, você dá 2. Ele quebra o padrão natural de pensamento do homem. Ele quebra o padrão, a reação natural. Não faz sentido determinadas coisas, e não é para fazer, porque nós, e Pedro inicia, não somos cidadãos deste mundo. Nós não pertencemos a este sistema. Nós somos peregrinos. Nós estamos fora. E ele encerra o 6º ponto, e ele diz no verso 17: tratem todos com honra, amem os irmãos da fé, e temam a Deus, e honrem ao Rei. Nós não precisamos concordar com tudo, nem devemos concordar com tudo que os reis falam. Mas hoje nós temos um inimigo em comum. Nós precisamos ser o lugar de esperança, fonte de esperança para as pessoas, e nós, unindo forças, nós podemos vencer. Jason, me dá uma mão, por favor. Eu quero ler com você. Nós publicamos isso essa semana na nossa rede social, e eu quero ler com você um texto que um dos nossos líderes, o Oséias, escreveu essa semana. Talvez você não saiba, você deve talvez lido o texto, mas o Oséias perdeu o pai essa semana, segunda-feira. E essa semana foi uma semana triste para a gente. Eu perdi 4 pessoas, inclusive uma pastora nossa, que era parceira conosco, amiga de muitos daqui dessa casa.
E esse cara, o Oséias, esse filho que perdeu o pai, que é um empresário, que está na luta como todos nós, ele escreve esse texto e eu vou ler para você. No terremoto de Lisboa, em 1755, quando o rei Dom José perguntou ao general Pedro de Almeida, marquês de Alorna, o que havia de fazer após uma catástrofe de tamanha dimensão, a resposta foi: sepultem os mortos, cuidem dos vivos e fechem os portos. Hoje, já não muda mais de onde vem a notícia sobre o que estamos vivendo. Se é da TV, do rádio, do jornal. Se da turma da esquerda que amplia, ou da turma da direita que minimiza, ou da ala cética. Isso já não importa mais. Como cristãos maduros, já estamos em uma realidade de perda e medo que não precisamos mais ficar buscando culpados. Precisamos cuidar dos vivos. E sim, não sejamos hipócritas. Nós cristãos estamos com medo. Creio que não é aquele medo que bota em xeque a fé ou a salvação. Não, nada disso. Estamos com muito medo da perda, da dor, da ruptura abrupta e do sofrimento duradouro. Mas nós avançamos com medo mesmo. Entenda, fechar os portos faz parte de cuidar dos vivos. Implica em proteger, respeitando os processos de distanciamento, isolamento e cuidado. E cuidar dos vivos não é só se distanciar como protocolarmente nos é pedido e devemos fazer. Cuidar dos vivos para nós cristãos também é transformar esse distanciamento físico em uma grande unidade espiritual no entorno. Agora é hora da estrutura igreja, muitas vezes fragmentada e culturalmente preocupada consigo mesma e seu bem-estar, estar se levantando em unidade pelos seus e também por aqueles que não são igreja. É hora de nos unirmos mais ainda, de nos juntarmos em propósitos de oração, em concordância, de intercessão, sabendo que o maior antídoto de todos é a oração. Diz a letra de um hino antigo que a oração move a mão de Deus. A oração de um crente não é um fim, é meio. Através da cruz podemos conversar com Deus, e veja que interessante, mesmo não tendo nas nossas preces atendidas sempre que queremos, a oração nos permite falar com Ele. E esse é o exercício da fé. Por isso ela é meio e não fim. Quando os soldados mutilados em estado de choque, com muito medo, eram trazidos por 2 ou 3 lá na frente de batalha e davam entrada nas enfermarias improvisadas, a primeira coisa que eles ouviam dos enfermeiros e médicos era: fique tranquilo, nós vamos cuidar de você. Agora é a nossa vez de, mesmo com medo e muitas vezes inseguros, de mandarmos aquela mensagem ou ligarmos dizendo: querido, fique tranquilo, nós estamos orando por você. Ei, acalma o seu coração, confia, nós vamos cuidar de você, estamos cuidando de você, ou estamos aqui, somos família, e como família nós queremos cuidar de você. E vamos, com a ajuda e orientação do Espírito Santo, cuidar dos vivos, infectados, parentes enlutados, aqueles com medo, aqueles acuados e dos isolados. E ele encerra nele Oséias Rangel. Quando Oséias escreveu esse texto, eu achei fantástico. Eu escrevi para ele: cara, ele escreveu para nós, os líderes. Eu disse: me permita publicá-lo, porque eu creio que a igreja precisa hoje ser igreja, e ela precisa lutar com as armas corretas. Meu irmão, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. As pessoas estão lutando e brigando pela verdade,
para dizer quem está com a verdade, quem tem razão, se medicamento precoce funciona, se vacina funciona, se isolamento funciona, se isso funciona. Nós estamos brigando por tantas coisas, a sociedade está brigando por tantas coisas. O meu ponto aqui é que nós como igreja temos um papel, que não é achar resposta para isso, deixe que outros corram atrás. O nosso papel é cuidar dos vivos, o nosso papel é cuidar daquele que precisa. Este é o papel da igreja. O papel da igreja, de novo, não é apontar o dedo, é estender o braço. O papel da igreja é estar perto daquele que precisa. E nós estamos gastando energia, usando armas que não são nossas. Nós estamos combatendo o mal com ferramentas do mal, ao invés de gritarmos com as ferramentas do bem, ao invés de combatermos com as boas práticas, com amor, com integridade. Essa semana eu tive alguns momentos com Deus, de crise mesmo, dizendo: Senhor, me ajuda, me direciona como a gente pode, como igreja, fazer mais, alcançar mais, ajudar mais, estar mais perto, trazer mensagem de esperança. Como nós, como igreja, podemos estender o braço, como nós podemos alcançar pessoas que hoje não têm nada, e que qualquer coisa, que para nós é tão simples, mas essa palavra chegando até ele, mudaria a sua história. Talvez um abraço, uma oração. Como nós podemos fazer? E eu chorei muito diante do Senhor essa semana. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser a igreja de Cristo. Nós precisamos cuidar dos vivos, não achar culpados. Cuidar dos vivos. Achar culpado não resolve. Se tinha que ter mais leito, se tinha que ter mais não sei o que, tinha que ter comprado mais vacina, tinha que ter começado antes. O papel da igreja não é achar culpado. O papel da igreja é cuidar dos vivos. Para isso, para algumas dessas coisas, nós seguimos dando aconselhamento, ainda que nós estejamos aqui com o nosso escritório fechado, nós seguimos dando aconselhamento. Se você precisa, escreve para nós no WhatsApp. Se nós não pudermos atender presencialmente, nós vamos fazer isso de forma online. Nós continuamos com as nossas portas abertas para estar perto de você, você que precisa. Então, pedir para o Gabi colocar aqui de novo o nosso WhatsApp. Escreve para nós. Você que precisa, nós queremos estar perto de você. Se você é de longe, nós vamos fazer uma chamada, uma videochamada, mas nós vamos estar perto de você. Nós vamos estender a mão e queremos orar com você. Nós queremos estar juntos com você. Nós seguimos, não paramos nunca de distribuir cestas básicas. As pessoas constantemente têm nos procurado e nós constantemente temos auxiliado. Toda semana nós temos distribuído cestas básicas. Pessoas têm sido acolhidas, têm sido alcançadas. E se você precisa, nós estamos aqui para ajudar você. Nós estamos aqui para de alguma forma tentar diminuir a sua dor e estar perto de você. Nós estaremos iniciando essa semana uma sala de oração. Nas quintas-feiras, a nossa equipe de intercessão, ela vem orando o tempo inteiro. Ao longo de todo o período, a gente tem uma equipe de intercessão, sempre orando, colocando diante do Senhor. Todas as vezes que chega para nós um pedido de oração, e cada vez mais tem chegado pedidos de oração, principalmente em relação ao Covid, nós distribuímos, e é uma equipe que tem se colocado em oração. Elas se reúnem pelo Zoom hoje, né? Pela ferramenta do Zoom, de forma virtual, em oração. Bom, nós estamos abrindo essa reunião para todos vocês que quiserem orar. Nós vamos ter uma sala de oração virtual, quinta-feira, às 8 horas, às 20 horas da noite. Serão 30 minutos de oração, conduzido pela nossa equipe de intercessão. E você pode se unir conosco em oração. Nós vamos ter uma sala, nós podemos pendurar ali 100 conexões, e nós vamos estar abertos.
conecte. Nós vamos distribuir, acompanhe as nossas redes sociais. Nós vamos distribuir na nossa lista de transmissão. E se você porventura não recebe a nossa lista de transmissão, quando a gente manda uma mensagem, você não recebe, tipo hoje, o link desse culto. Se você não recebeu o link desse culto, se quiser fazer parte da nossa lista de transmissão, você manda um WhatsApp, né, para o nosso número, e você precisa salvar esse número no seu contato. E você salvando nos seus contatos, você vai receber a nossa lista de transmissão, tá bom? Então nós vamos disparar para todo mundo, avisando você desta reunião e querendo convocar você para se unir conosco em oração. As nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós ainda, acho eu, não entendemos isso. Nós ainda estamos titubeando. Depois de um ano, nós ainda não entendemos que nós precisamos colocar a cara no pó, dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor que nos perdoe, que tenha misericórdia da nossa terra e nos salve. Então venha orar conosco, quinta-feira, 8 horas da noite, 20 horas, e nós vamos orar. No dia nós vamos passar as instruções de como vai funcionar, mas você vai poder levantar a sua voz, vai poder orar, obviamente, um depois do outro, senão dá uma confusão, mas a gente vai ajudar você, vai orientar você, e nós vamos estar clamando ao Senhor. Segunda coisa, eu quero convidar você, é para você fazer um jejum. Nós vamos estar iniciando, a partir de amanhã, um jejum coletivo como igreja, e nós vamos seguir esse jejum até a Páscoa. E nós vamos entregar esse jejum na Páscoa. Anderson, como é que vai funcionar esse jejum? Você escolha. Se você quiser jejuar um dia na semana, 2 dias na semana, 12 horas, eu vou jejuar da meia-noite ao meio-dia de quarta-feira. Toda quarta, até a Páscoa, eu vou jejuar do meio-dia, da meia-noite ao meio-dia, sei lá. Mas você vai escolher. Mas eu quero que você se envolva. Você que é família CTF, de alguma forma, ore ao Senhor e peça a Deus: o que tu gostaria que eu entregasse para ti? Eu quero me colocar neste lugar e eu quero clamar a ti. Eu quero clamar não para que tu mude o outro, que tu mude a mim. Eu quero me unir como igreja, eu quero me colocar na brecha e eu quero clamar a ti. Então ore ao Senhor, de alguma forma, esteja jejuando. Nós vamos até a Páscoa. Então, acha aí, uma vez na semana, 2 vezes, sei lá, o que você entende que gostaria de fazer, ou que entende que o Senhor tem lhe pedido para fazer, e você corresponda à voz do Espírito. Amém? Querido, eu quero orar contigo. Eu quero orar conosco. E quero clamar ao Senhor que Ele nos alcance e que Ele levante uma igreja forte. Que Ele levante uma igreja comprometida com o Evangelho, uma igreja que quando ela for perseguida, que quando ela for afrontada pelo mundo, como diz Pedro, o que eles vão encontrar em nós são as boas obras que nós praticamos. E talvez isso os revolte, como revoltou a Jesus. O que revoltava os doutores da lei, os fariseus, os religiosos e o imperador, é porque Jesus era bom. Porque Ele era bom. Porque Ele tinha compaixão. Porque Ele caminhava com gente que ninguém caminhava. Que Ele estendia a mão para gente que ninguém estendia. É por isso que Ele acabou perseguido e crucificado. Jesus, levanta uma igreja forte. Levanta uma igreja que se assemelhe a Ti. Levanta uma igreja neste período de dificuldades, neste período de confusões, nesse período onde tantas vozes têm se levantado e têm gerado uma confusão, inclusive em meio à igreja. Eu te peço, levanta uma igreja semelhante a Ti. Levanta uma igreja que Te ama acima da ideia de ter razão, da necessidade de provar que tem razão, de uma igreja
que não seja amante de si mesma, uma igreja que não tenha aparência de piedade, mas uma igreja que te ame e que se tiver que padecer, que ela padeça em favor do outro, que ela padeça em favor do próximo, porque este é o exemplo que nós temos do nosso mestre. Papai, sê conosco, ajuda-nos, por mais difícil que seja esse tempo, ajuda-nos a seguirmos adiante, em nome de Jesus, amém. Amém. Meu querido, muito obrigado por você estar conosco nessa noite. Lembra, semana que vem nós temos a nossa ceia. Prepare tudo, será online, somente online, mas prepare tudo para cearmos juntos. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana, em nome de Jesus, amém.